começar a aula, vale colocar um comentário. Essa foi a forma que eu encontrei de tornar as nossas aulas o mais parecido possível com o modelo presencial. Assim, nós não precisamos usar material de terceiros e será possível adicionar recursos tecnológicos bem direcionados ao que a gente está estudando. Então, eu espero que vocês gostem e vamos começar a aula. Continuando o capítulo de ecologia, passaremos a estudar agora um tópico denominado cadeia alimentar. Vamos começar com a definição do que seria uma cadeia alimentar. Cadeia alimentar é uma sequência linear de transferência de matéria e energia, que são conceitos que a gente vai entender mais adiante. Muito importante também saber que essa transferência de matéria e energia segue um caminho que vai dos produtores para os consumidores. E para compreender melhor a partir daqui, precisamos definir o que são produtores e consumidores. Começando com a definição de produtores. Produtores são seres capazes de produzir seu próprio alimento. De produtores, nós teremos como principais exemplos as plantas e algas. Quando eu falar principais exemplos, é porque tem outros organismos que podem assumir essa função, mas os mais conhecidos são plantas e algas. E afinal, por que esses seres são denominados produtores? Eles são denominados produtores porque conseguem, através da fotossíntese, portanto, eles são chamados de seres fotossintetizantes, eles são capazes de produzir o próprio alimento. Um outro termo que vocês irão ouvir muito falar e que também pode ser associado a produtores, autótrofos. Auto significa si ou próprio, enquanto trofo significa alimento. Terminada a definição dos produtores, agora nós vamos passar a um termo intermediário denominado consumidores. Primeira coisa que você vai lembrar quando falarmos em consumidores, eles não produzem seu próprio alimento. São chamados de consumidores justamente devido ao fato de consumir outros seres. Ou seja, todo consumidor tem que consumir outros seres vivos. Mas nem sempre você vai encontrar consumidores sendo chamados apenas de consumidores. Um outro termo que você pode encontrar em questões ou em livros é heterótrofos. Como eu já falei para vocês diversas vezes, vamos entender melhor o que significa esse termo, entendendo as palavras que o compõem. Então, vamos analisar o que significa heterótrofos. Como já falamos diversas vezes, muitas vezes um termo em biologia, para ser bem compreendido, basta-se entender o que significa o nome. Então, hétero significa diferente de si, enquanto o termo trofo significa alimento. Desse modo, se eu digo que um ser vivo é heterótrofo, ele não consegue produzir o próprio alimento. Ele precisa se alimentar de outros seres vivos. O último dos componentes de uma cadeia alimentar são os decompositores. E decompositores são formados apenas por dois grupos de seres vivos, que são bactérias e fungos. Importante lembrar que o alimento desses seres é apenas restos de plantas e animais mortos, que ocorre através de um processo bem complexo denominado decomposição. Vale lembrar também que é graças ao processo de decomposição que ocorre na natureza a
reciclagem da matéria orgânica morta. Hoje encerraremos por aqui. Esse conteúdo e os próximos continuaremos num próximo vídeo. Esta e todas as outras aulas que iremos produzir, você encontra no canal descrito na figura. Então, até o próximo vídeo.